Olá, gente, boa noite. Sou a professora Janete. Eu vou estar passando agora para vocês algumas configurações que, ao meu ver, são importantes para o sucesso da semana de avaliação, tá certo? Então, eu estou acessando aqui do meu celular. Então, o caminho que eu vou percorrer aqui até chegar no formulário é diferente quando a gente acessa do computador. No computador, a gente entra direto no e-mail e aí, naqueles 3 pontinhos, a gente procura o Drive e acessa o formulário. Então, aqui, como eu estou acessando do celular, eu entro direto no Drive. Então, vou clicar aqui no Drive. Vou clicar aqui onde eu guardei a minha avaliação e vou abrir aqui uma avaliação aqui do 6º ano, para vocês terem uma noção, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu separei a minha avaliação em 2 seções. Vocês podem ver aqui, ó, seção 1 de 2 aqui em cima. Aí eu coloquei a identificação da disciplina, turma. Peço o e-mail, ao meu ver é necessário e é importante ter o endereço de e-mail. E embaixo eu coloco aqui na mesma seção o nome, para ele identificar. Não preciso colocar turma, porque no meu caso eu tenho uma sala para cada turma, né? Então eu fiz provas independentes, não tem porquê eu colocar aqui um campo para eles identificarem a turma, tá certo? Eu sei que todo mundo que responder esse formulário vai ser dessa série, então não vai ter problema. Algumas pessoas estavam em dúvida sobre essa colocação do campo para o nome. Ele coloca como se fosse uma pergunta. No local aqui onde você colocaria a pergunta, você bota simplesmente a palavra nome e quando você vai identificar aqui a resposta dessa pergunta, que tem várias opções, ó, múltipla escolha, caixa de seleção, você escolhe apenas resposta curta. E aí já fica, ó, nesse formato, um tracinho para que o aluno consiga digitar o seu nome. Como eu tinha dito, eu fiz em sessões independentes, então essa primeira sessão é só para identificação e a segunda sessão eu coloquei para a prova propriamente dita, né? As questões, os itens para serem marcados. Eu vou mostrar para vocês como é que aparece para o aluno. É só vir aqui nesses 3 pontinhos aqui em cima, onde tem aqui, vocês estão vendo um círculo com a minha foto aqui em cima, e tem 3 pontinhos do lado. A gente clica aqui nesses 3 pontinhos e tem o campo aqui visualizar. No computador, não precisa fazer esse passo a passo, porque esse olho de visualizar já aparece na tela, tá? Então, é só clicar nele. E aí, fica desse jeito, ó, para o aluno. Identificação, onde tem asterisco que é obrigatório, então eu vou preencher aqui para vocês irem acompanhando, ó. Botei o e-mail, vou botar meu nome, e aí, ó, próxima. Quando eu coloco próximo, ele já vem para a prova, eu vou respondendo, e conforme eu for respondendo, né, no final, eu envio. Vejam que cada questão no final tem um asterisco. Por que tem um asterisco? Porque cada questão é obrigatória. Isso significa que, se o aluno deixar de responder uma, ele não vai conseguir enviar. Então, esse daqui também é algo que, ao meu ver, é importante, para que nenhum aluno deixe nenhuma questão em branco, tá certo? Depois que ele envia, eu vou voltar para que não gere uma resposta, tá certo? Então, depois que ele envia, essas respostas chegam para a gente. Como que chegam? Vejam aqui em cima, ó. Já voltando para o formulário, tá certo? Aqui em cima, embaixo do nome Avaliação Bimestral de Ciência, vocês estão vendo, tem 2 palavras, ó, pergunta, onde está o formulário, e resposta. É nesse campo de resposta que, conforme os nossos alunos forem respondendo, vai do lado dele aparecendo a quantidade de alunos que responderam. Se a gente clicar aqui em respostas, ó, nesse momento está zerada, porque ninguém respondeu. Mas conforme forem respondendo, esse número aqui vai subindo para a quantidade de respostas que a gente obteve nessa avaliação. É importante que todo mundo, a partir de agora, entre no seu formulário e vocês estão vendo aqui embaixo, ó, aceitando respostas. Vocês vão clicar e deixar
esse formulário aceitando respostas. Se a gente apertar aqui, ó, ele coloca não está aceitando respostas. Isso daqui a gente vai fazer no final do dia da nossa avaliação. Por quê? Porque quando a gente aperta aqui e fecha as respostas, o aluno, por mais que ele entre, acesse o link, quando ele acessar, ele vai receber a informação de que esse formulário não aceita mais respostas, ou seja, passou o prazo para ele resolver a prova. Então, nesse momento, como a gente ainda não encaminhou esse link, é importante que ele esteja aceitando respostas para não ter nenhum problema no início da prova na semana que vem. No final do dia, repetindo, a gente vai ter que entrar nos nossos formulários aqui no campo resposta e vamos ter que não aceitar respostas para finalizar o período da prova, tá certo? Outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, voltando aqui para os 3 pontinhos aqui do lado da minha foto, a configuração. Qual foi a configuração que eu coloquei na minha avaliação? Você vem aqui na configuração, ó. Nessa parte geral, eu botei coletar endereços de e-mail. E não marquei mais nada, certo? Vizinho aqui na apresentação, eu coloquei mostrar a barra de progresso, porque aí ele vai vendo quanto ainda falta para ele finalizar, e embaralhar a ordem das perguntas. Por que eu acho isso interessante? Porque, por exemplo, para o aluno A, a questão 1 vai ter o item A, B, C, D, E. Para o aluno B, essa ordem de questões, a primeira questão pode ser a 10ª questão para ele, e os itens que para mim foi A, B, C, D, E, para ele vai estar também alterado, entendeu? Então, a minha A é diferente da A do meu colega. Então, facilita para a gente, né, e torna, acredito que mais confiável o processo. E aqui nos testes, eu coloquei, ó, criar teste, atribui pontuação a questões e permite correção automática, porque para cada questão eu já coloquei as respostas. Então, conforme meu aluno for respondendo, não só eu recebo a resposta dele, como eu já recebo corrigida. Eu já recebo com a nota que ele vai tirar. Aqui, opções de teste, é importante a gente marcar posteriormente, depois da revisão manual. Por quê? Porque se a gente botar esse imediatamente após o envio, na hora que o aluno enviar, ele recebe um retorno dizendo quais são as respostas corretas. E aí, ele pode estar passando para o colega quais são as respostas. Por mais que esteja embaralhado, ele recebe as respostas como um todo, ele recebe a resposta escrita. Então, por mais que o item esteja embaralhado para o colega, como ele recebe a resposta completa, fica bem simples para ele transmitir essa resposta. Então, eu prefiro colocar posteriormente, depois da revisão manual, porque desta forma ele não recebe a resposta e a gente só libera depois da correção, ou seja, depois da semana toda de prova, na semana seguinte a gente pode liberar esse envio da correção. E aí ele recebe pelo e-mail que ele colocou no início da prova. Aqui nessas 3 eu não marco nenhum, ó, respostas erradas, respostas corretas e valores, para que ele não tenha acesso ao que está certo e o que está errado durante a resolução. Tá certo? Então, são essas as configurações. E depois de tudo pronto, vejam que tem essa cruz aqui verde. Essa cruz aqui verde significa que depois que a gente receber todas as respostas, a gente pode receber via Excel uma planilha contendo o nome de todos os alunos que responderam, o e-mail de todos os alunos, a quantidade de questões certas, a quantidade de questões erradas, que questão ele acertou, que questão ele errou, e ainda fornece gráfico para saber qual o conteúdo que ele teve mais dificuldade, qual o conteúdo que ele teve menos dificuldade. Voltando aqui, gente, só para finalizar, aqui, voltando para as perguntas aqui em cima. Eu disse para vocês que é importante ter a resposta, porque aí o Google mesmo vai corrigir para a gente. Eu vou clicar aqui numa das perguntas para vocês verem como a gente faz isso. Ó. Vejam que a gente insere aqui a pergunta, né? No meu caso aqui, qual das propriedades físicas abaixo é específica da matéria?
Eu escolhi para essa pergunta múltipla escolha, porque eu tenho opções para ele marcar. E vejam que o ponto de fusão aqui, ó, tá verde. Significa que ele é a resposta correta. Como foi que eu fiz isso? Eu venho aqui, ó, nessa caixinha azul aqui embaixo. E aí eu posso marcar a resposta correta, ó. E ver a pontuação aqui em cima, quantos pontos ela vale. Como eu fiz uma prova de 10 questões, cada uma vale 1 ponto, então botei 1 aqui. E depois eu concluo, significa que eu já dei a resposta, que essa resposta já está válida. E aqui embaixo, onde tem obrigatória, eu marco para ficar vermelho, ó, tá vendo? Isso significa que ele só vai poder enviar a prova depois de resolver essa questão. É importante que todas as questões estejam como obrigatória. E eu acredito que é isso, tá certo? O que eu tô lembrando aqui de detalhes da avaliação foi o que eu coloquei aqui nesse vídeo. Espero ajudar. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Pode me chamar no privado, que quiser ligar, pode ligar, tá certo? A gente está aqui para se ajudar. No mais, boa noite, bom restinho de final de semana e, se Deus quiser, vai ser um sucesso a nossa semana de provas. Tchau, gente!